Olá, tudo bem? Vamos a mais um simples e humilde entendimento. Ontem eu falei brevemente a respeito dos 1000 anos, né? Que você dividindo ele por 30, porque na verdade é uma fração de um ano de 365 dias, para você fracionar tem que ser dividido por 30, para dar os 12 meses. Então, falando a respeito disso, hoje eu quero dar uma continuidade, porque é um assunto muito importante. Isso daí. E o tema desse nosso vídeo agora, porque o entendimento de símbolos numéricos é difícil para os religiosos. É difícil, claro que é. Eles não acreditam em nada da Bíblia. Todo religioso ele é incrédulo, todo religioso ele é blasfemador, todo religioso ele menospreza o Espírito da graça. Todo religioso ele é profanador. Mas não sou eu que eu falo com base nos escritos bíblicos. Então você acha, aí entrou um monte de gente colocando um monte de comentário que não bate, essa conta não está certa. Tudo bem, cada um. Mas aí por isso que eu quero dar continuidade nesse assunto aqui. Você religioso, você não vai entender da mesma, você não consegue ter o mesmo entendimento que nós temos desse lado aqui. Claro que não. Porque afinal de contas nós acreditamos no Evangelho Eterno. Nós acreditamos em Apocalipse 11, 15 ao 17, onde João disse que viu sendo estabelecido o reino de Cristo. Cristo passou a reinar a partir daquela época, do juízo do ano 70. Ali foi estabelecido o templo espiritual de Deus, ali foi estabelecido o reino de Deus em cada um de nós, em nosso espírito. Cabe cada um aceitar ou não. Agora, todo religioso, toda pessoa que sai de casa para buscar Deus num templo, a pessoa está em Moisés, a pessoa está nas trevas de Moisés. E quem está no escuro não consegue ter a mesma visão daqueles que estão na luz. É simples assim. Aí quando você pega aqui, ó, isso para eles é um escândalo. Apocalipse capítulo 20, versículo 7 ao 10. Olha aqui. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, presta atenção nisso aqui. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, número simbólico, da mesma forma, foi a metade de um tempo, a metade de uma semana, se referia a 7 anos. A metade da semana se referia a 3 anos e meio. Começou o dia do Senhor no ano 66 e terminou na metade do ano 70. Da mesma forma, 1260 dias dividido por 30 dá 42 meses, dividido por 12 dá 3,5. 42 meses dividido por 12 dá 3,5. Foi o tempo que durou o juízo de Deus, foi o tempo que durou o dia do Senhor, do ano 66 à metade do ano 70. Então aqui estava falando, quando porém se completarem aquele período, se completar o período dos 1000 anos, 1000 dias, tanto faz, é um número simbólico. Satanás será solto da sua prisão. É igual você pega as 42 semanas, né, de Daniel. Cada semana, quantos dias? Cada semana tem quantos dias? 7. 7 vezes 70 dá 490. 490 o quê? Dias? Não, 490 anos. Porque você pegando ali, vamos colocar o período que Daniel falou, porque o livro do Antigo Testamento e do Novo não tem nada da cronologia exata não, gente. Então, de quando Daniel falou aquilo até Jesus de Nazaré vir, deu 420 anos. Com mais aquela geração que o próprio Daniel fala no capítulo 9, versículo 2, não passa que a desolação de Jerusalém se daria durante 70 anos, você somando 42 com 7 dá 49, dá 490 anos. Aí quando você vai para Mateus 24, 34, Jesus disse, não passará essa geração sem que tudo isso se cumpra. Você entende como que é? São números simbólicos, enigmáticos, espirituais. Não é qualquer um que vai ter esse entendimento, não adianta, não adianta. Então você vê, pegando o 1000 dividido por 30, pela fração anual, 30 dias, você vê que dá 33,33. 33 anos não foi o período que Jesus viveu? Não foi no ano 33 que ele falou que não passaria aquela geração? Quando foi dali a 33 anos, não se cumpriu os 1000 anos, como isso aqui, ó. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto. Quem era esse Satanás? Um adversário, opositor, um inimigo, um mentiroso, um caluniador, um acusador. Você entende como que é? Então se referia a alguma coisa do mal. E quem foi esse daqui? Quem é que avançou rumo a Jerusalém? Olha aqui, ó.
Quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. Gog e Magog, lá em Ezequiel fala da guerra, porque foi a guerra do Vale do Armagedon, a fim de reuni-las para a batalha. O número dessas é como a areia do mar. Aqui, ó, marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos. No ano 66, começaram os primeiros conflitos na Judéia. De lá o exército romano marchou, foi rumo o quê? Passou pelo rio Eufrates, que foi uma fala também, uma metáfora, uma figura, foi rumo ao... Quando os 4 anjos estavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, eles marcharam rumo que a Jerusalém, onde ocorreu o cerco em 69. Olha aqui, ó, marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Quem é que estava lá dentro? Os santos, não se referia ao povo eleito, aos judeus. A cidade amada não era Jerusalém, porém desceu o fogo do céu e os consumiu. O diabo, o acusador, o opositor, que os tinha enganado, foi lançado no lago de fogo. As leis de Moisés, o reino de Moisés, o trono de Moisés foi lançado no fogo, porque Jerusalém, o templo foi destruído pelo fogo. Porque assim está Isaías 29, do versículo 1 ao 3. Deus iria fazer de Jerusalém um Ariel, um altar de fogo e sangue, lançado no fogo de enxofre, onde já se encontram a besta, o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para todo sempre. Aí você pega isso daqui. Então falou aqui, ó, quando, porém, se completarem os 1000 anos. Quando, porém, se completarem, o quê? 33. Você conseguiu pegar, pegou agora, 1000 dividido por 30 dá 33,33. 33 anos da geração que Jesus falou, que ele estava ali, que não passaria da geração de 70 anos. Então, quando ele findou o tempo dele no ano 33, e somado com mais 33, completou os 1000 anos. Aí veio os inimigos, que começaram os primeiros conflitos na Judéia. Aí você pega algumas passagens aqui, Mateus 10, 23. Assim disse Jesus: quando, porém, perseguirem vocês numa cidade, fujam para outra, porque em verdade lhes digo que não terão percorrido as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Mas você, o religioso, fica falando que Jesus ainda vai voltar. A teologia fica falando que o Jesus ainda vai voltar. Como que umas pessoas dessas conseguirão ter o entendimento que quem está no Evangelho Eterno tem? De forma nenhuma. Ficam mentindo, ficam futurizando, ficam anunciando um falso feito, um falso acontecimento. Já se vai quase 2000 anos que ele voltou no seu reino, que foi no ano 66, que durou até a metade do ano 70, que foi o dia do Senhor. E eles estão por aí esperando Jesus voltar. Mateus 16, versículo 27 e 28, assim está escrito, olha cá. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos e então retribuirá cada um conforme as suas obras. Em verdade lhes digo, dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Aí eles fazem o quê? Emenda na transfiguração do capítulo 17. Sendo que a transfiguração foi o símbolo da nova aliança para os judeus, que foi Jesus, Moisés e Elias, as duas testemunhas do Apocalipse, do juízo do Apocalipse. Aí eles pegam isso aqui, futurizam também, pega outra passagem importante aqui, ó, Mateus 24, 34, que Jesus disse: em verdade lhes digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Se o próprio Jesus disse que não passaria aquela geração, mas eles estão por aí. Já se vai a geração de 70 anos, dividindo aí por 2000 anos, quantas que dá? Quantas gerações já se passaram? Deixa eu fazer a conta aqui rápido. 28,57. Ou seja, como passou de 50, 29 gerações já se passaram. 29 gerações de 70 anos já se passaram e eles ainda estão aguardando se cumprir a geração que Jesus falou. Estava Jesus no Sinédrio sendo julgado, sendo condenado, acusado falsamente pelas falsas testemunhas. Estava perante os sumos sacerdotes, os fariseus. Quando Jesus respondeu assim para o sumo sacerdote, Jesus respondeu: é o Senhor mesmo que está dizendo isso, mas eu lhes digo que desde agora vocês verão o Filho do Homem sentado à direita. Jesus estava falando que eles ali iriam ver a volta dele, quando ele viesse no seu reino. Claro que ele veio de uma forma espiritual, ele veio trazendo juízo, ele veio trazendo tribulação, ele veio trazendo aflição, ele veio trazendo medo, ele veio trazendo pânico.
Porque assim está em Sofonias capítulo 1, versículo 7 ao 18, que o dia do Senhor seria dia de trevas, seria dia de toque de trombeta, seria dia de destruição. Ele veio fazendo isso. Lucas capítulo 19, versículo 41 ao 44, Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: ah, se você soubesse, ainda hoje, o que é preciso para conseguir a paz, mas isso está agora oculto aos seus olhos. Está assim o entendimento do evangelho eterno para os religiosos. Está oculto. 43. Pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados, e vão arrasar você e matar todos os seus moradores, não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Aí se cumpriu isso daqui quando? Em Mateus 21, 20, Jesus também falou isso aqui, ó. Lucas 21, 20. Quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, saibam que está próxima a sua devastação. Olha aqui no texto da NVI. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem na cidade saiam, os que estiverem em campo não entrem na cidade. 22. Porque esses são os dias de vingança, para em cumprimento de tudo o que foi escrito. E a religião não acredita que tudo se cumpriu. A religião não acredita, mesmo ela indo aí no navegador, coloca quando Jerusalém foi destruída, tá lá, ano 70. Quando que foi cercada Jerusalém? No ano 69. Quem é que cercou Jerusalém? O exército romano. Quem era o comandante do exército romano? General Tito. Tá aí na história, você dá um Google aí, você vai achar isso. Mas eles não acreditam, eles não levam em consideração isso. Eles falam, não, aquele juízo foi juízo contra os judeus, mas ainda vai vir um juízo contra a humanidade. Mas aqui Jesus falou, ó, pois esses são os dias de vingança em cumprimento de tudo o que foi escrito. Não foi só uma parte. Jesus falou que era o cumprimento de tudo. Se cumpriu lá no ano 70. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas, para as que as estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e ira contra este povo, contra aquele povo, daquela geração. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se cumpram. Está lá em Apocalipse capítulo 11, versículo 1 e 2. 42 meses foi dado a parte externa do templo para ser pisada pelos gentios. Começou em 66 na Judéia, fechando os 1000 anos, e finalizou na metade do ano 70. Jesus também disse isso aqui, ó, para Pedro. Jesus respondeu, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Quanto a você, siga-me. Olha no texto da NVI. Respondeu Jesus, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa? Quanto a você, siga-me. Então Jesus deu a entender que João não morreria até a volta dele. Aí quando você vai lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 9, 10, 11, 17 e 18... está lá quando Cristo voltou espiritualmente, voltou de uma forma espírita, trazendo juízo, trazendo o seu tribunal para julgar a nação de Israel, as 12 tribos de Israel. Porque assim ele falou em Mateus 19, versículo 27 e 28, que os 12 discípulos iriam sentar-se em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, por isso que é o tema desse nosso vídeo, porque o entendimento de símbolos numéricos é difícil para os religiosos. Porque eles não acreditam em nada disso que eu falei, nada disso que eu li. Tudo isso que eu li para eles é um mistério, é algo para o futuro. É um futuro que nunca se cumpre, um futuro que nunca finaliza. É futuro, é futuro. Porque se a religião, se os pregadores falarem a verdade, mostrar o entendimento verdadeiro dos escritos, o que vai acontecer? Eles vão perder os fiéis, eles vão perder os seus patrocinadores, eles vão perder os seus cúmplices. E perdendo os seus cúmplices, eles terão que trabalhar. E trabalhar não pode. Tá bom? Então, o fechamento que foi falado em Apocalipse, versículo 20, versículo 7, capítulo 20, versículo 7, quando, porém, se completarem os 1000 anos se completou no ano 66, que foi esse cálculo espiritual que o Pai nos mostrou, que é 1000 dividido por 30, deu 33,33. 33 anos foi quando Jesus foi morto, pendurado. Dali a 33 anos se cumpriu os 1000 anos que foi
quando começaram os primeiros conflitos na Judéia, 66, tá bom? Então vou deixar essa pequena mensagem com você, e se foi útil, não esqueça, curte, comenta, compartilha, se inscreve, ativa o sininho, e até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir. Tchau, tchau.